Olá pessoal, meu nome é Tati Camargo e no curso Conhecendo a Deus e Fazendo a Sua Vontade, nós vamos ver o capítulo 3, Aprendendo a Ser um Servo de Deus. Você sabia que para ser um servo de Deus, você precisa ser uma pessoa moldável e estar sempre nas mãos do Mestre? É isso que nós vamos ver nesse maravilhoso capítulo. Pegue seu caderno, a sua caneta e a sua Bíblia e tenha uma abençoada aula. Capítulo 3 Aprendendo a ser um servo de Deus. Para ser servo de Deus, é preciso ser moldável e permanecer nas mãos do Mestre. Muitas passagens da Bíblia descrevem Jesus como servo de Deus. Ele veio como servo a fim de cumprir a vontade de Deus na redenção da humanidade. Eis que o Paulo disse a respeito de Jesus: Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, do versículo 5 ao versículo 8. Nas instruções que deu aos discípulos sobre como servir, Jesus, o Filho do Homem, descreve sua própria função de serviço. Não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, dos versículos 26 ao versículo 28. Jesus também falou sobre nosso relacionamento com Ele. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. João 20, 21. Para você refletir agora. Com base nesses versículos e em outros que você conhece, você crê que deva ser servo de Deus? Sim ou não? Você alguma vez esforçou-se ao máximo para servir a Deus e sentiu-se frustrado quando nada de duradouro resultou do seu esforço? Sim ou não? Agora responda com as suas próprias palavras. O que é um servo? Escreva com as suas próprias palavras uma definição de servo. O que é um servo? Talvez sua definição tenha sido parecida com esta. Servo é aquele que descobre aquilo que o seu mestre quer que seja feito e depois o faz. O conceito que o mundo faz de servo é o de alguém que vai ao mestre e diz: Mestre, o que quer que eu faça? O mestre manda e o servo vai sozinho e realiza a vontade do mestre. Este não é um conceito bíblico de servo. Não se pode tomar esta definição mundana como uma verdade bíblica. É necessário basear a definição em termos bíblicos. Vamos abrir a Bíblia
em Jeremias 18, do versículo 1 ao versículo 6. A palavra que veio do Senhor a Jeremias, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Isso está em Jeremias 18, de 1 a 6. A minha definição de servo é mais parecida com o vaso e o oleiro, como acabamos de ler em Jeremias 18, de 1 a 6. O barro deve fazer duas coisas. Em primeiro lugar, ser moldado. O barro deve responder ao oleiro, para que o oleiro faça dele o instrumento que desejar. Depois o barro deve fazer outra coisa, permanecer nas mãos do oleiro. Quando o oleiro tiver terminado de fazer o instrumento desejado, este mesmo instrumento não terá habilidade para realizar coisa alguma. É preciso permanecer nas mãos do oleiro. Suponhamos que o oleiro tenha moldado o barro em forma de copo. O copo deve permanecer nas mãos do oleiro para ser usado da maneira como este achar melhor. Isso difere da visão que o mundo tem de um servo. Quando você se coloca diante de Deus como servo, Ele quer, primeiramente, que você permita que Ele molde sua vida para fazer dela o instrumento que Ele desejar. Então, Ele poderá tomar a sua vida e colocá-la no lugar que designou e trabalhar por meio dela para realizar os seus propósitos. Assim, como um copo não pode fazer coisa alguma por conta própria, você também não tem capacidade de cumprir a ordem de Deus, a não ser que você esteja onde Ele quer que esteja. Vamos fazer alguns exercícios. Responda as seguintes perguntas. Pergunta número 1. O que pode fazer o servo por conta própria? Pergunta número 2. Quando Jesus opera por intermédio de um servo, o que esse servo pode fazer? Pergunta número 3. Quais são as duas coisas que o servo precisa fazer para ser usado por Deus? Respostas. Pergunta número 1. O que pode o servo fazer por conta própria? Resposta: nada. Pergunta número 2. Quando Jesus opera por intermédio de um servo, o que pode esse servo fazer? Resposta: quando você se coloca diante de Deus como servo, Ele quer primeiramente que você permita que Ele molde sua vida para fazer dela o instrumento que Ele desejar.
Então ele poderá tomar a sua vida e colocá-la no lugar que designou e trabalhar por meio dela para realizar os seus propósitos. Pergunta número 3. Quais são as duas coisas que o servo precisa fazer para ser usado por Deus? Resposta: o servo é uma pessoa que deve fazer duas coisas. Primeiro, ser moldável e segundo, permanecer nas mãos do mestre, o oleiro. Assim, apenas o mestre poderá utilizar este instrumento da maneira como desejar. O servo não poderá fazer coisa alguma de valor para o reino por conta própria. Jesus disse: o filho de si mesmo nada pode fazer. João 5,19. E, sem mim, nada podereis fazer. João 15:5. Se Deus estiver operando pela vida de um servo, este servo poderá fazer qualquer coisa que Deus pode fazer. Que maravilha! Potencial ilimitado. Ser servo exige obediência. Ele precisa seguir as ordens do mestre. Mas o servo deve lembrar-se de quem está realizando a obra: Deus. Se você tem servido a Deus de acordo com a definição mundana de servo, o conceito bíblico apresentado agora deverá mudar sua maneira de servir. Não se trata simplesmente de receber ordens e as cumprir. Você tem um relacionamento com Deus, responde a Ele e ajusta a sua vida a Ele, para que Ele faça por meio de você tudo o que Ele desejar. Vamos ver o exemplo de Elias. Quando Elias desafiou os profetas de Baal, um deus cananeu de fertilidade, a fim de provar de uma vez por todas quem era o verdadeiro Deus, ele correu grande risco ao ser servo de Deus. Vamos fazer alguns exercícios agora. Pegue o seu caderno, a sua caneta e anote as perguntas e responda as perguntas a seguir. Vamos ler em 1 Reis 18, de 16 a 39. Essa leitura bíblica eu gostaria que vocês fizessem. Eu não vou colocar aqui na tela, mas é muito importante que vocês façam essa leitura de 1 Reis 18, dos versículos 16 ao 39, para responder essas 8 perguntas que eu vou colocar na tela. Dê um pause no vídeo e faça a leitura bíblica. Vamos responder as perguntas. São perguntas fáceis que é exatamente o que está na passagem de 1 Reis 18, de 16 a 39. Primeira pergunta. Elias era servo de Deus. Quantos profetas de outros deuses ele enfrentou nesse desafio no Monte Carmelo? Pergunta número 2. Qual foi o teste que Elias propôs a fim de provar quem era o único e verdadeiro Deus? Pergunta número 3. O que fez Elias ao altar do Senhor? Pergunta 4. Por iniciativa de quem ofereceu Elias esse desafio? A sua vontade própria ou a de Deus? Pergunta número 5. O que ele planejava provar com essa experiência? Pergunta número 6. Como reagiu o povo?
Pergunta número 7. Qual foi a atuação de Deus neste evento? Pergunta número 8. Qual foi a atuação de Elias neste evento? Muito importante vocês responderem essas perguntas, tá? Faz parte do curso fazer a resposta dessas perguntas. A seguir, eu vou fazer um resumo dessas de 1 Reis 18, 16 a 39, para vocês checarem as respostas das perguntas que foram feitas para vocês responderem, ok? Vamos lá. Elias estava em desvantagem numérica, de 850 contra 1. Isso aqui responde a primeira pergunta, tá? Quantos profetas de outros deuses ele enfrentou? 850, tá? Continuando. Se Deus não tivesse demonstrado seu poder, fazendo descer fogo do céu e consumindo sacrifício, bem como o altar, como havia proposto Elias, então Elias teria falhado totalmente. Isso provavelmente teria custado a vida do profeta. Elias reparou o altar do Senhor. Ele precisava ficar com Deus e fazer tudo quanto Deus ordenara. Estava agindo em obediência à ordem de Deus e não com base em sua própria iniciativa. Ele foi para o lugar a qual Deus o enviou, na hora em que Deus mandou, e fez exatamente o que Deus ordenou. Então, Deus realizou seus propósitos por Elias. Elias queria que o povo identificasse o Senhor como verdadeiro Deus, e foi exatamente dessa maneira que o povo reagiu. Foi Elias ou Deus quem fez descer o fogo dos céus? Foi Deus. O que Elias estava fazendo? Sendo obediente. Elias não era capaz de fazer o que Deus fez. Quando Deus realizou algo que só Ele mesmo poderia fazer, todo o povo viu que Ele era o verdadeiro Deus. E Deus fez isso por meio de seu servo obediente. Bom, eu vou voltar nas perguntas e fazer a resposta junto com vocês, tá bom? Então, na primeira pergunta, Elias era servo de Deus. Quantos profetas de outros deuses ele enfrentou neste desafio no Monte Carmelo? Resposta: 850. Pergunta 2. Qual foi o teste que Elias propôs a fim de provar quem era o único e verdadeiro Deus? Resposta: fazer descer fogo do céu. Pergunta número 3. O que Elias fez ao altar do Senhor? Resposta: Elias reparou o altar do Senhor. Ele precisava ficar com Deus e fazer tudo quanto Deus ordenara. Pergunta número 4. Por iniciativa de quem ofereceu Elias este desafio? Sua própria ou de Deus? Resposta: Elias estava agindo em obediência à ordem de Deus e não com base em sua própria iniciativa. Pergunta número 5. O que ele planejava provar com essa experiência? Elias queria que o povo identificasse o Senhor como verdadeiro Deus. Pergunta 6. Como reagiu o povo? Resposta: o povo identificou que o Senhor é o verdadeiro Deus. Foi exatamente dessa maneira que o povo reagiu. Pergunta número 7.
Qual foi a atuação de Deus nesse evento? Resposta: Deus realizou algo que só Ele mesmo poderia fazer. Todo o povo viu que Ele era o verdadeiro Deus. Pergunta número 8. Qual foi a atuação de Elias neste evento? Elias foi obediente. Deus fez isso por meio do seu servo obediente. Hora de reflexão. Reserve um tempo para ler as perguntas a seguir e pense a respeito de cada uma delas. Procure responder a cada uma mentalmente antes de passar para a seguinte. Talvez você queira fazer algumas anotações pessoais nos espaços destinados para vocês. Pegue seu caderno e sua caneta e faça suas anotações. Vamos lá? Pergunta número 1. Haverá alguma diferença entre qualidade do serviço e quantidade de resultados duradouros quando Deus estiver atuando e quando você estiver atuando? Reflita com muito tempo e responda. Pergunta número 2. O que está fazendo na sua vida pessoal e na igreja que você sabe que não poderá ser realizado sem a intervenção de Deus? Será que muito do que estamos fazendo em nossa vida, igreja, pode ser realizado sem qualquer referência a Deus? Pergunta número 3. Quando completamos uma tarefa e sentimos-nos frustrados porque não vemos frutos espirituais duradouros, será que o motivo é estarmos deixando de realizar aquelas coisas que só Deus pode fazer? Então vocês vão refletir essas 3 questões e vão responder com o seu dia a dia, mas são perguntas muito pessoais que vocês vão refletir e responder. Somos um povo muito ativo. Queremos sempre estar fazendo alguma coisa. De vez em quando, alguém dirá: não fique parado, faça alguma coisa. Penso que Deus está gritando para nós e dizendo: não faça coisa alguma, fique aí parado. Inicie um relacionamento de amor comigo. Passe a conhecer-me. Ajuste sua vida a mim. Permita que eu o ame e lhe revele a minha vontade, à medida que eu estiver atuando na sua vida. Virá a hora em que será necessário agir, mas não podemos esquecer o relacionamento. O relacionamento com Deus deve vir primeiro. Jesus disse: eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. Você crê nele? Sem ele você nada pode fazer. Ele está falando muito sério. Deus quer que você o conheça melhor por experiência pessoal. Ele deseja ter um relacionamento de amor com você. Ele quer envolvê-lo nos propósitos do reino. Ele quer realizar a obra dele por meio de você. Você quer ser um servo de Deus? Descubra onde está o Mestre, pois é lá que você deve estar. Descubra o que o Mestre está fazendo, pois é isso que você deve fazer. Jesus disse: se alguém me quiser servir, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Descubra onde está o Mestre, pois é lá que você deve estar. Faça uma revisão do estudo de hoje. Ore pedindo a Deus que identifique as afirmações ou os versículos que Ele quer que você compreenda, aprenda ou pratique. Sublinhe-os. Depois responda as perguntas.
Qual foi a afirmação ou o versículo mais importante que você leu hoje? Escreva a afirmação ou o versículo com suas próprias palavras, como uma oração de resposta a Deus. O que Deus quer que você faça em resposta ao estudo de hoje? Resumo: para ser servo de Deus, preciso ser moldável e permanecer nas mãos do Mestre. Sem Deus, nada posso fazer. Com a atuação de Deus em minha vida, posso realizar tudo o que Ele pode realizar. Quando eu descobrir onde o Mestre está, então saberei que é lá onde devo estar. Passo a conhecer Deus pela experiência, à medida que obedeço a Ele e Ele realiza sua obra por meio de mim. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um capítulo desse curso. E eu espero que você tenha sido abençoado para poder compartilhar com seus amigos e familiares. O que você viu hoje, releiam, pratiquem, tentem decorar os versículos para você colocar em prática. Isso faz parte do curso também, muito importante. Qualquer dúvida que você tiver, pode passar e-mail para mim. Meu e-mail é tati.ribeiro.camargo@gmail.com. Eu te vejo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.